Bom dia, gente, tudo bem com vocês? A Pro aqui retornando mais uma vez para dar início a mais uma aula para os alunos do terceiro ano. Na nossa aula passada, que era a aula de ciência, a gente teve aí uma revisão, sobre a questão da camada de água que envolve a Terra, que é a hidrosfera. Então, vamos pegar o nosso livro, abrir na página 348 e o nosso caderno de ciência, porque a Pro postou essas perguntas lá no grupo da escola para vocês responderem utilizando justamente aqui essa página, 348. Então, primeiro pergunta, o que significa hidrosfera? Então, hidrosfera é a esfera de água que envolve a Terra. Quem depende de água para viver? Já sabemos que todos os seres vivos, as plantas, os animais e as pessoas, precisam de água no seu organismo. Então, qual é a resposta? Todos os seres vivos, as plantas, os animais e as pessoas. 3. O que é água potável? É a água que podemos utilizar para beber, comer, tomar banho e etc. É a mesma coisa da água que chamamos de água doce. Como está distribuída a água doce no nosso planeta? Então, no nosso planeta, 85% está nas geleiras e nos polos, 14% está nos lençóis freáticos, 0,8% está na superfície do lago, lagoas, rios e etc. 0,2% está no ar e também encontramos ela no solo. Quinto, quais as características que tornam a água boa para consumo? Então, a água boa para consumo, ela tem que ter as características incolor, não tem cor, inodora, não tem odor, quer dizer, cheiro, e insípida, não tem sabor. Quando a água apresenta essas três características, a gente diz que essa água está própria, está boa para o consumo. Então, vamos colocar aí a data da nossa correção de hoje. E hoje vamos ter aula de matemática. Vamos pegar o nosso livro e vamos falar hoje em matemática sobre as frações que vocês vão encontrar na página 196 do livro de matemática. Então, vamos descobrir o que é uma fração, né? Eu, particularmente, gosto muito de falar sobre os números fracionários, porque eu acho muito interessante, muito fácil de entender esse conteúdo aí de matemática. Então, o que a gente precisa saber, terceiro ano? Que na matemática, as frações correspondem a uma representação das partes de um todo. Ela determina a divisão de partes iguais, sendo cada parte uma fração do inteiro. O que ele quis dizer com isso? Então, eu tenho aí uma figura geométrica, aqui a Pro colocou um círculo, e aí eu dividi essa figura geométrica em 8 pedaços, em 8 partes. Depois que eu dividi em 8 partes, eu pintei aí 5 partes da minha fração, dessa minha figura geométrica. Então, eu criei uma fração aí para vocês. Por quê? Porque eu dividi em 8 e pintei 5. Então, utilizei aqui um número fracionário para representar esta figura geométrica. As frações são utilizadas para representar partes de algo inteiro. Além disso, elas são representadas por números racionais. Os números racionais é essa forma de numeração aqui que a Pro está apresentando para vocês. Logo, possui as operações de adição, subtração, multiplicação, divisão muito bem definidas. Significa que depois a Pro vai ensinar para vocês como fazer uma adição, uma subtração, uma multiplicação e uma divisão de números fracionários, números racionais. Mas percebam que esse tipo de número ele é formado de uma forma diferente, porque ele tem 2 números, não é isso? Pronto, a Pro vai falar justamente sobre esses 2 números agora para vocês. Então, numa fração, esses 2 números possuem um nome.
Os números que ficam aqui na parte de cima é chamado de numerador e os números que ficam aqui embaixo são chamados de denominadores. Cada um desses números possui uma função na fração. Então, vamos descobrir que função é essa. Primeiro, vamos descobrir para que serve o numerador. Então, em uma fração, o numerador é as partes que usaremos desta quantidade que foi dividida. Então, o numerador é a parte que você pintou, que você deu, que você comeu, é a parte que você usou daquela fração que você dividiu. Já o denominador é a quantidade de partes em que você dividiu essa fração. Então, faz de conta que você tem uma figura geométrica e você dividiu essa figura geométrica em 5 partes. Então, essa quantidade de partes que você dividiu é o denominador, é o número que fica aqui embaixo. Então, aqui embaixo sempre vai escrever a quantidade de partes que você dividiu a fração. Então, se você dividiu em 5 pedaços, o denominador vai ser 5. Aí, desses 5 pedaços que você dividiu, você pensou aí em pintar 2, né? Eu dividi em 5, vou pintar 2. Essa parte que você tirou, que você usou da fração que você dividiu, é o que a gente chama de numerador. Então, o que é que eu posso resumir para vocês? O tanto de partes que vocês dividem vai ficar embaixo, que é o denominador. O tanto de partes que você usa daquelas partes que dividiu é o que vai ficar em cima, que a gente chama de numerador. Então, a gente vai descobrir aí como que calculamos, né, a metade ou o meio de uma fração. Então, eu tenho uma figura, né? Para achar metade dessa figura, eu vou dividir ela em 2 partes. Eu tenho aí uma melancia e para encontrar a metade da melancia, eu vou dividir ela em 2 partes. E se eu fosse representar este desenho aí numa fração, eu ia representar essa fração aqui, ó. Por quê? Porque eu tinha o inteiro, que era a melancia, dividi ela em quantas partes? 2. Então, 2 partes aqui, os 2 pedaços vai para baixo, que é o denominador, o tanto de parte que eu dividi. Mas aí dessa melancia que eu dividi em 2 partes, eu comi uma parte. Então, o que eu tirei vai ficar em cima e vai ser o numerador. Eu poderia fazer essa mesma continha para achar metade de uma melancia, eu podia pegar aí, ó, e fazer uma divisão. Porque para a gente encontrar a metade de um número, só precisa pegar aquele número e dividir por 2. Então, a prof fez aqui, ó. Eu quero saber a metade de 22, a metade de 60 e a metade de 18. Então, para descobrir a metade, eu vou pegar o número e dividir por 2. Então, eu tenho 22 dividido por 2 vai ser igual a 11. Eu tenho 60 dividido por 2 vai ser 30. Eu tenho 18 dividido por 2 vai ser 9. Então, a metade de um número, para ser encontrado, precisa que você pegue esse número e divida ele por 2. E para a gente descobrir a terça parte? Então, para descobrir a terça parte desse número, eu vou agora dividir ele por 3. Então, eu tenho aí uma pizza e eu quero saber qual é a terça parte desta pizza. Como é que eu represento a terça parte de uma pizza? Então, vamos pensar aí com a Progil. Pega a pizza, divide por 3, né? Tá dizendo aqui, ó. Pega o inteiro e divide por 3. Então, vou pegar aqui a pizza e dividir em 3 pedaços. Estão vendo aí, né? Mas como é que eu represento isso aqui numa fração? Então, vamos pensar com a Progil. Lembra que a gente falou nesse instante, no slide passado, que a quantidade de partes que eu divido a minha figura vai ser o denominador? Então, eu vou escrever o 3 embaixo, aqui, ó. E vai que eu coma uma parte dessa minha pizza. Então, se eu peguei e tirei, né, usei uma parte da minha quantidade que eu dividi, então eu vou escrever um 1 em cima. E aqui eu estou representando a terça parte de um número. Se eu quiser descobrir a terça parte de qualquer número, o que é que eu vou fazer?
Vou pegar o número e vou dividir ele por 3. Então, aqui eu quero saber a terça parte de 12, de 24 e de 15. Como que eu vou saber isso, gente? Eu vou pegar 12, vou dividir por 3, que vai dar 4. 24 dividido por 3 vai dar 8. 15 dividido por 3 vai dar 5. Então, 4 é a terça parte de 12. 8 é a terça parte de 24. E 5 é a terça parte de 15. Como é que a gente sabe que é isso mesmo? Porque lá em cima no enunciado a Pro já foi dizendo, para descobrir a terça parte de um número, a gente pega ele, o número inteiro, e divide por 3. Para descobrir a metade, eu pego um número, o inteiro, e divido por 2. Então, conteúdo muito tranquilo de fração, né? A gente só está dando a introdução em fração. Ao longo das nossas aulas de matemática, vamos estudar mais sobre as frações, tipos de frações, operações com frações. Então, todos vão ser conteúdos bem tranquilos para vocês aprenderem. Para fixar esse conteúdo aí, vamos aí executar a atividade do livro na página 196 e 197, falando justamente sobre as frações. Então, vejo vocês na próxima aula. Fiquem com Deus.